E agora aqui já do meu lado, o senhor Marlon Araújo, mais conhecido como Biroto, né? Então, aí como Biroto, acredito que se eu tivesse falado assim, muitas pessoas já teriam ligado aí quem era o nosso convidado aqui. E eu já convido você que está nos assistindo, nos acompanhando aí pela tvengá.com.br, para você entrar lá no link onde tem a interatividade. Você pode curtir, você pode comentar, você pode fazer perguntas, você pode interagir com a gente aqui e aí, consequentemente, a gente vai colocar a sua participação aqui conosco também no programa. Marlon Araújo, o Biroto, muito prazer ter você aqui com a gente, uma alegria te conhecer, uma pessoa que tem representado não somente a nossa cidade, Maringá, mas tem sido uma referência aí no nosso país também. Então, seja muito bem-vindo, Biroto. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado a TVH e a todos os nossos amigos aqui na mesa pela oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho do nosso handball maringaense, né, e falar um pouquinho do que a gente vem construindo. Muito bom. E eu ia te fazer uma pergunta, mas você já me respondeu ela aqui. Na sua primeira fala, você já me respondeu. Eu ia te perguntar: é handball, é handebol, é handebol, né? Mas eu já ouvi você falando, né? Handball, né? Mas o que vale é a modalidade, né? Cada um fala de uma maneira, um escreve handball com dois L, sem o E, entendeu? Mas é o handball. É isso aí. Então, nosso Biroto, queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua trajetória, né, dentro dessa modalidade tão apaixonante, né? Porque assim, a gente até comentava com os meninos que época de escola, né? O que tinha muito dentro das educações físicas e tal, era a modalidade de handball, né? Como que é a sua trajetória? Na verdade, o handball, ele é um dos esportes, se não tirando o futsal, né, ali, que é um dos mais praticados na escola, né? Isso tem pesquisas, né? E tipo assim, porque ele é fácil, né? Então qualquer um pode jogar. Arremessar a bola no gol, né? A gente fala. Então é assim, na parte escolar, principalmente, ele tem uma prática, né, muito grande, né? Mas a minha trajetória, ela não começou diretamente no handball. Eu passei por todas as modalidades esportivas. Então, tipo assim, comecei a treinar, eu jogava basquete. Joguei basquete pelo município de Maringá, fui campeão, joguei jogos abertos, peguei seleção paranaense de basquete. Joguei vôlei, passei na peneirada quando tinha o time aqui do Legal. Giba, tudo. Joguei vôlei, quase subi pro adulto também aqui do vôlei. Aí nesse meio termo ainda eu treinava, jogava handball no colégio, então eu fui direcionando. Aí chegou uma hora que afunilou ali, e aí eu optei pelo handball. E aí é Legal. onde eu comecei a desenvolver o trabalho, né? Eu passei no curso de educação física, recebi uma bolsa na faculdade, na época a Unicesumar, tinha uma parceria com o handball, né? Ofertou isso aí, sou eternamente grato porque isso ajudou a mudar minha vida. E aí eu comecei a desenvolver trabalhando estagiário, comecei no colégio, no Abelzinho, lá, comecei um trabalho, um projeto, aí eu comecei com as categorias menores, aí fui indo, fui crescendo, fui desenvolvendo. Aí eu me formei e recebi uma proposta para ir jogar no Rio. Aí eu saí um ano, fui jogar no time do Rio, joguei um ano lá. Depois eu tive que voltar com os problemas familiares e retornei e comecei a trabalhar no clube, que é a Associação Maranhense de Handball. Fiquei um ano, acho um ano, 2 anos, aí acabei saindo, né? E fui trabalhar na prefeitura de Mandaguaçu, trabalhei com a modalidade lá, comecei a desenvolver, e nisso eu trabalhava aqui no Colégio Objetivo, quando eu retornei. Então eu estou há 18 anos no Colégio Objetivo, e aí eu trabalhei aqui no Colégio Objetivo e no Colégio Sapiens antes. E aí onde eu comecei um projeto social, um projeto de bolsas, onde a gente pudesse oportunizar aquele atleta, né? Às vezes até um pouco, né? Também a parte social, que às vezes tem muitos atletas que não tinham uma condição financeira boa, e você conseguir fazer com que esses atletas tivessem uma oportunidade de um estudo de qualidade, né?
Então a gente começou, e para que esses meninos ou meninas também, que daí depois foi para outra linha de outro projeto, para que eles não pudessem parar para trabalhar e ter que abandonar o esporte. Então isso seria acabando virando um trabalho, né? Mas fazendo o que você ama, no caso. Então foi essa a linha do projeto que eu comecei a desenvolver. Comecei no Sapiens, depois acabou que o Sapiens acabou fechando o colégio. Isso eu trabalhava pela prefeitura de Mandaguaçu nesse meio termo e consegui levar o colégio, consegui levar o projeto para o Colégio Objetivo. O professor Wilson Filho abraçou o projeto e aonde tem que estudar, né, tem que ter regularidade, não é simplesmente fazer por fazer, não, a gente cobra, é estudo mesmo, não que seja um aluno nota Antes 10, né? tinha muito isso, né, Biroto, o jovem, o adolescente focar num esporte e achar que aquilo seria o futuro dele, claro, que a gente crê nesse futuro, mas sem abandonar o estudo, né? Porque Exato. por muito tempo, eu acho que hoje até o futebol já melhorou muito nisso, né? Sim, Embora eu acredito que ainda tenha mais essa defasagem escolar no futebol do que de repente em outros com certeza. esportes, né? Mas hoje mudou muito esse conceito nesse sentido, né? O pessoal incentiva muito a educação, né? Sim, e a nossa linha, até pela nossa situação financeira do clube, eu falo Associação Marinha de Handebol, assim, a gente vem buscando recursos, lutando, né, sempre tentando buscar em todos os lugares, fazemos projetos federais, projeto estadual, projeto, qualquer tipo de projeto a gente está abraçando para que a gente consiga recurso, para que a gente consiga manter as categorias. Mas, acima de tudo, levar com que esse aluno que venha subindo da categorias de base, né, vão subir 15, 16, até antes que vem, né, que tem outro projeto anexado ao nosso, que é o Ser Rende, só para vocês entenderem, que é tocado pelo professor Dorival Teixeira e grupo de amigos. É um projeto social mesmo, que está começando com a categoria de sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14. Sub-16, anexando com o nosso clube, então a gente está tentando retomar isso, porque depois da pandemia houve-se uma acabou com muita coisa, não só, imagino, não só com o handball, mas com muitos esportes. Certo. Então a gente está retomando isso. Mas acima de tudo, porque a gente sabe que, tipo assim, ainda, tô falando do handball, assim, ainda ele não tem uma visibilidade igual ao vôlei que a gente estava discutindo aqui pela falta de transmissão. Eu vejo a transmissão como o vôlei tem a Sport TV, às vezes tem uma ESPN, tem uma Cazé hoje que vem, né, ganhando espaço gigante, né? E o handball está nessa crescente hoje, tá começando a entrar nisso aí. Eu acredito que com essa visibilidade a gente consiga um retorno financeiro melhor. Mas o que ainda, voltando para explicar o nosso projeto, é extremamente educacional, entendeu? É fazer com que esse atleta ele saia formado daqui. Porque depois ele vai querer falar assim, eu vou continuar jogando ou eu tô formado, eu posso seguir minha vida profissional. A gente já formou vários advogados, vários professores de educação física, vários nutricionistas, psicólogos, temos atletas que fazem medicina veterinária. Então, são cursos de alta complexidade e de alto valor. Então, isso aí, assim, é claro que é importante o fator financeiro, com certeza. Mas eu acho que você receber hoje o atleta que realmente tem um valor e ele quer, realmente ele pode usar o handball, o sistema, para que ele possa se formar. Então, isso é um valor que, né, tem valor, né? Sendo bem claro, né? Sim. Para que o atleta não tenha que parar de trabalhar, tem que parar de jogar o handball, para que ele tenha que ter que trabalhar 40 horas por dia para poder pagar a faculdade. Então ele vai poder sim se dedicar, treinar, né? E usando o handball. Então essa hoje é a nossa, dentro da nossa realidade também, a gente tenta vincular atletas que realmente queiram estudar, querem Legal. se formar. A gente tem essa formação. Você falou aqui da ajuda da transmissão, né? Assim, eu particularmente não acompanho tanto o handball, mas assim, acompanhando outras categorias mais populares como futebol, na minha cabeça eu vejo assim que falta muita coisa para ser feita assim como de divulgação. Você que vive o handebol, que não é tão popular assim, infelizmente, e ao mesmo tempo ele está presente em todas as escolas. O que você, como o profissional ali, acha que a mídia, o que poderia ser feito para divulgar melhor o esporte?
que fica esse contraste, né, de ser um esporte popular que tem em toda a escola, assim, tem teoricamente divulgação, mas ao mesmo tempo parece que é um nicho assim bem fechado que não tem essa divulgação toda. Primeiro já começa sendo diferente, igual vocês abrirem as portas, igual vocês estão fazendo. Primeiro porque, igual sempre, foi o nicho futebol. Sim. Entendeu? Então, o futebol sempre foi o carro-chefe, tudo futebol. Eu gosto de futebol, todo mundo gosta, Sim. mas não tem só o futebol. Então, tipo assim, eu acho que vocês fazendo o que vocês estão fazendo, oportunizando a gente vir aqui, poder falar, mostrar um pouco da realidade, saber que Maringá é um celeiro de atletas. A gente estava até falando aqui, o esporte maringaense é um celeiro de atletas de nível de seleção em todos os âmbitos, basquete, vôlei, handebol, atletismo, Natação. natação, cara, judô, meu, em números. Sim. Então Maringá, ele respira o esporte. E agora, usando vocês aqui, como vocês deram esse espaço, eu acho que esse é o começo de tudo. A gente ter a oportunidade de estar vindo aqui, passando notícia, falando um pouco do que o handball vem conquistando. Estou falando do handball, mas em outras modalidades também. Sim. Eu acho que isso é fundamental até para os nossos patrocinadores e até mesmo para os apoiadores, né? Porque nós temos empresas que nos apoiam porque realmente eles veem a credibilidade no nosso projeto nessa parte social e educacional. Claro, né? Todo mundo fazendo um pouco mais de força, um pouco a mais, um pouco a menos, mas é tudo muito importante para nós. E tendo esse retorno que vocês estão dando, abrindo essas portas, eu acho que é o começo para que a gente consiga mudar e virar a chave para isso. Legal, legal. Legal demais. E esse é o nosso objetivo aqui na TV Engai Esportes, é justamente dar voz a esses esportes, né, que são pouco propagados na mídia, né? Então, a gente tem esse objetivo e nós vamos, agora ainda mais com as suas palavras, né, e a gente entendendo melhor esse cenário, com certeza a gente vai dar um foco em cima disso e para poder dar voz aí ao handball, ao arco e flecha, aos nadadores, corredores de rua aí, uma maratonista aí esses dias eu estava até pesquisando, esqueci o nome dela, uma maratonista representou Maringá fora do país aí, foi excelente. Então, assim, a gente quer ter essas pessoas, né, para a gente fazer esse bate-papo, conhecer um pouco dessa história e levar para o nosso público, né, os nossos telespectadores aí, levar para eles também esse conhecimento, né, divulgando jogos e tal, né. Gostaria até que você falasse um pouquinho para a gente, porque assim, o handball maringaense, ele é referência nacional, né, no sentido de competitividade, referência atleta que está na seleção, poucos maringaenses sabem disso, né? Atletas que estão na seleção, né? Agora, recentemente, inclusive, né, você, Biroto, junto com outros atletas também, foram para representar a seleção brasileira no Paraguai. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória do handball maringaense mais profissional nesse âmbito do que vem acontecendo agora, né, dessa evidência que tem sido o handball maringaense agora por esses dias. Eu vou voltar um pouquinho antes para vocês terem, o público ter um pouco da Perfeito, noção, fica à né? vontade. O handball de Maringá, ele tem mais de 50 anos de existência. E dentro dessa trajetória, ele tem inúmeros atletas que passaram e representaram a seleção brasileira. Então, assim, vieram atletas de outras cidades e desenvolveram o handball aqui. Então tem professor Marim, professor Dorival Teixeira, Facina, estou falando alguns nomes assim que o público vai pegar. E inúmeros atletas, Zé Luiz, que disputou a Olimpíada em Barcelona, era de Maringá, eu estou falando masculino, né? Sim. Henrique Teixeira, Alexandre Morelli, Rick, né? Tô dando um exemplo, Renato Tupã, todos, cara. Grande maioria de Maringá. Estudaram no Colégio Instituto, estudaram no Colégio Marista. Então, tipo assim, então você vê que Maringá, a gente falando do handball, isso sem uma condição financeira de investimento.
entendeu? E mais pelo trabalho suado mesmo, de todos os profissionais que passaram e desenvolveram os técnicos que passaram por aqui, né? E outros que eu posso ter esquecido, né? Não por mal, mas inúmeros, inúmeras referências. Biroto, só pegando um gancho nessa fala sua do histórico, né? E falando de pessoas mais, como que eu posso usar o termo? Antigas, Mais antigas antigas, dentro do no esporte, né? Também, eu acho que agora, ano passado, teve um campeonato de Master também, né? Que foi muito Isso. bem representado, né? Inclusive aí, então, eu ia pegar agora, você me deu essa referência, lembrando, né? A equipe de Maringá tem uma equipe aqui em Maringá que é conduzida pelo professor Dorival Teixeira, que é a Ser Hand. Lá é uma associação de amigos, amantes do handball, que já tiveram à frente da associação, e eles hoje desenvolvem um projeto lá dentro da UEM. E aí entra, eles são campeões, cara, até vice-campeões mundiais, na categoria mais 55, eu acho. E alguns atletas de Maringá, eles tem outros atletas que têm a junção com essa equipe, mas a base é aqui de Maringá, entendeu? Que Então, tipo legal, cara. assim, eles continuam jogando ainda, representando, levando o nome, mas ainda, igual você falou, não tem às vezes o devido valor, né? Mas são atletas aqui, residem em Maringá, pegaram seleção, jogaram pela seleção antigamente e ainda são convidados a estar representando o Brasil. Então ainda se mantém em atividade. Então o Master hoje voltou, tem um campeonato brasileiro Master, eles sempre vão, estão sempre referentes. Esse Master que você teve, que você comentou, inclusive eles foram campeão paranaense, porque o governo do estado ele está fazendo uns jogos que chamam Paraná Master. Então eles começaram com esse projeto, tá bem legal porque para que motive as pessoas a continuarem a estar na atividade, a não pararem completamente. Então reacendeu em todas as modalidades, tá? Sim, sim. Basquete, vôlei, futsal, handball. Então daí tem a categoria mais 45, mais 55. Entendeu? Então, masculino é uma categoria, o feminino eu acho que é mais 35, mais 40. Então, você cria esse âmbito de participação para que as pessoas continuem em atividade, se mantenham em atividade completa. E Legal. só pegando o gancho ali, falando das atletas de seleção, hoje, assim, o Henrique Teixeira, que é o último que estava agora na seleção do masculino, está retornando para Maringá. É um atleta que jogou na Alemanha, jogou em outros, desculpa, jogou na Espanha, jogou na Sérvia, jogou em vários lugares. Eu posso estar equivocado, não vou falar muito mais, porque ele passou por algumas grandes equipes aí. E ele está retornando para Maringá e a gente está repatriando ele para fazer parte da equipe masculina. Então é um cara que tem Legal. experiência, jogou Olimpíadas do Rio, é de Maringá, saiu daqui, estudou no Colégio Marista, saiu com o professor Tião ali. Então você vai vendo. Aí agora a gente tem hoje na seleção atual a Gabriela Moreski, saiu daqui, estudou no Marista, estudou no Ângulo, entendeu? Saiu daqui, tá na Europa, tá jogando nos melhores times do mundo. Ano passado fez a final da Champions League. Aí tem a Adriana Cardoso, que veio de Recife, caiu, começou a jogar handball aqui, tá na seleção também. E aí você vai vendo, aí tem outras atletas da Litéia, que era uma atleta aqui também, estudou no Drummond, estudou no Ângulo, estudou não sei onde, é de Maringá também. Então o Maringá sempre revelou atletas para Que o legal, Brasil, cara. né? Isso eu não estou falando nem estado, né? Porque tem a seleção do Paraná também. Então tem inúmeros atletas que estão na seleção do Paraná. Aí para o Brasil, a gente tem essas referências aí. E, pegando o gancho que você falou, a gente fez uma fase de preparação aqui em Maringá para o Sul-Americano. Um ano passado a gente fez, que foi para o Pan-Americano. O técnico da seleção adulta veio, a gente desenvolveu um trabalho para a categoria sub-21, no caso, né, que é a entrada do adulto. Essas futuras atletas que vão, provavelmente, algumas vão estar no próximo ciclo olímpico, né? Então, sub-21 é uma entrada para o adulto. A gente foi campeão pan-americano em cima da Argentina. Aí a gente teve o sul-americano agora que aconteceu em Assunção. A gente fez a preparação aqui em Maringá, selecionamos as atletas, viemos, passamos uma semana de treinamento aqui e fomos direto para Assunção. Fizemos a final contra a Argentina, ganhamos a final contra a Argentina. Um jogo Ganhar ali, já é bom, bom, né? mas ganhar da Ganhar da Argentina Argentina. é melhor ainda. Eu falo aí, você começa a viver a emoção, cara, o negócio é muito maior do que você imagina. E nível nacional, seu Paraná tá em que patamar, assim, no handebol? Olha, no feminino, para você ter ideia, faz 4 anos que, assim, falando dentro da minha equipe, assim, né, 5 anos, assim, 5 anos, o Maringá ficou 2 anos em quarto,
e 3 últimos anos em terceiro lugar na Liga Nacional. Os 2 últimos lugares da Liga Nacional eu disputei contra a equipe de Cascavel. Então, para você ter ideia, ficou o Pinheiros de São Paulo em primeiro, segundo o clube português de Recife, Maringá do Paraná e Cascavel do Paraná. Então, Duas equipes paranaenses. esses estando entre as 4 melhores do país. E aí a gente fica nessa luta um pouquinho a mais, né? A gente tá querendo dar um pulo, mas a gente às vezes fica patinando porque a gente sempre fica buscando um pouco ali, perde daqui, perde um recurso, perde não sei o quê. E a gente tenta e para se manter lá entre os 4 é suado, entendeu? É suado porque a gente trabalha, a gente luta com equipes com melhores recursos. Que isso aí, querendo ou não, no final ainda dá um pouco de Aí assim, diferença. não é ruim, mas o Maringá, pelo jeito, tem um histórico de sempre ter boas jogadoras, algumas que vai, você falou agora há pouco, né, que foram para a Europa, jogadoras nível seleção, e a gente tem que manter esse nível de exigência num time com, às vezes, a dificuldade de montar um time, né, questão de financiamento, de patrocínio, todas essas coisas. Exato, isso aí que você falou é assim, porque o que acontece? A hora que a gente começa uma caminhada, a gente trabalha no limite assim, aí vem um clube e a gente não tem, a gente sabe, né, na realidade, o nosso projeto. Eu vejo assim, com o atleta, quando ele se forma, ele tem que ter essa opção mesmo. A gente sabe que a gente chegou, agora você tem que voar. Ou ela vai para a Europa, ou às vezes ela opta, tem atletas que optam em ficar em Maringá e fazer a vida e continuar jogando, mas ela tem essa decisão profissional. Só que a gente investe quando treinamento, faculdade, tudo. Aí a hora que a gente pode pensar em colher, o atleta vai embora. E aí a gente começa de novo. Aí Uhum. começa de novo. Aí você sempre tem que estar com alguma menina nova no gatilho. Então, mas assim, a gente não tem às vezes como falar, não, agora eu vou segurar um pouco mais, porque daí agora eu vou conseguir retorno. Porque daí eu, se eu segurar um pouco, eu vou fortalecer, vou ficar com a equipe mais forte para conseguir brigar. Não, aí eu perco o atleta. E aí não tem como a gente segurar. Vira um turbilhão de sensações, Opções, porque é a exato. alegria da atleta que tá, né, que Claro, e você a gente tem que ficar formou e feliz está também. sendo né, se destacando, e por outro lado, fala, poxa vida, eu contava com essa pessoa no time, né, já Mas eu estava não com tenho os como planos, segurar. não tem Eu não como. tenho como segurar ela. Eu não tenho como falar assim. Não tenho como eu brigar. Não tenho como eu lutar. Entendeu? Por exemplo, tem uma atleta nossa, que, vou citar um exemplo, o nome dela é Mariana. Ela era aqui de Maringá, estudou aqui, saiu, estudou no São Francisco Xavier, fez faculdade aqui e tal. O Pinheiros veio, chegou e fez. Pinheiros é um clube de São Paulo, vocês sabem, Uhum, treinamento olímpico e tal. sim. Fez uma proposta e a gente teve uma perda de verba, né, municipal. Eu tive que falar, pode ir? Eu não tenho como falar. Eu não tenho como lutar contra isso. Estou dando um exemplo porque ela é maringaense, tá? Sim, Mas tem sim. outras atletas. Estou falando porque ela é da Maringá, ela mora em Maringá, ela tem família em Maringá. Eu tive que abrir mão. Não tem como eu lutar contra isso. Então, tipo assim, lógico, tem outros atletas que, igual você mesmo citou, agora uma lateral nossa, uma meia armação, recebeu proposta do time da Espanha. Então, ela se formou, advogada, veio, terminou o último ano aqui, ela era lá de Santa Catarina, veio querer jogar no nosso clube, ficou 2 anos, se formou na OB aqui, fez pós-graduação, estava trabalhando no escritório de contabilidade, no escritório de advocacia, tudo, recebeu uma proposta da Europa. Eu vou falar assim, fica como? Eu não tenho A, balha na agulha para, É, fica como? a Entendeu? Europa pro handebol é comparado ao futebol, assim, É isso o mesmo. alvo, o É o alvo, é objetivo o do objetivo todo jogador, da atleta. jogadora Assim, é a qual Europa. país especificamente é o olha, mais... a França é muito boa, a Alemanha é muito boa, Noruega, entendeu? A Espanha tem bastante atração, né? O handball espanhol, mas hoje, assim, dos melhores do mundo, a Noruega é o melhor time do mundo hoje. A Suécia também tem um ótimo time. O Brasil ficou em sexto agora no último Mundial. Uma classificação, assim, sensacional, entendeu? Pelo, né, o técnico da Duta conseguiu isso aí, o Brasil ficar em sexto no mundo, é um negócio absurdo para você jogar contra as escolas da Europa, né? Uhum. Então, todas essas ligas, assim, os times têm as meninas, os meninos têm buscado isso, né? Buscado essas escolas espanhola, Alemanha, França, Portugal também. Portugal tem crescido muito nisso aí também. Então, e fora que vai receber em euro, né?
Tipo, ainda tem isso aí. Nosso real fica bem baixo. Quando a gente olha para a Europa ali, o incentivo deles são, mesmo que no Brasil, vem do Estado, vem do país, ou lá no futebol a gente chama de SAF, é uma privatização de equipes. Como que funciona lá? Lá, assim, um pouco eu averiguei lá, por exemplo, lá, porque assim, o nosso Brasil é gigante, né? Perfeito. Então, por exemplo, um atleta, ele, pelo menos o que eu sei, eles vão para uma cidade. A cidade abraça a equipe. Então, tipo assim, lá todo mundo né? Então, por exemplo, a equipe tem tem o restaurante que vai fornecer essa alimentação, a fisioterapia lá, entendeu? O ginásio. Então, a comunidade abraça as jogadoras, entendeu? Os jogadores. Então, ele tem um investimento, né, que vem da cidade também. Claro, eu não sei essa parte do recurso do Estado, no caso, né? Mas eu sei assim que a cidade tem todo o respaldo, respira aquilo que a gente está falando, né? Imagina o Chico Neto lá, você respira o handball, falando, né, da nossa modalidade, porque daí você vai lá, o ginásio tá assim, né? Todo mundo lá querendo ver, sabe? Criança pequena, todo mundo igual como se fosse o nosso futebol aqui, né? Perfeito. Lá, se eu mandar uns vídeos para vocês, vocês vão falar, não, é impossível, não pode ser. Não pode ser desse jeito, dessa energia, de como canaliza, né? Uhum. Então, na Europa é muito, muito, muito bem visto o handball. O handball, assim, ele transborda, né? E você que está por dentro disso, é ligado com a prefeitura e tudo mais, a prefeitura tem algum planejamento em cima de algum tipo de transmissão, algum tipo de incentivo de trazer o público para assistir? Então, a gente sabe que a gente teve uma transição agora né, de governo, né, de prefeito, né, tá tendo uma nova visão em relação ao esporte. O secretário agora, que é o Paulo Biazon, ele está com umas ideias, né, ele, né, está reestruturando, segundo ele, o esporte, né, e isso é uma das coisas que a gente até comentou com ele para ver se ele pode nos ajudar. E não só o handball, né? Sim. Todos os esportes que eu acho que precisam disso aí que vocês estão falando, que eu acho que é o carro-chefe para todo mundo poder crescer, né? Eu acho que se a gente conseguir ter essa visibilidade de transmissão para os nossos apoiadores, não tem ninguém que seria negar a contribuir melhor, né, para o esporte em geral, né, em todos os âmbitos, em todas as modalidades, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Claro que às vezes um vai ter um pouco mais, às vezes um outro vai ter um pouco menos, mas isso é normal. E também vai um pouco de entrega, né? Tipo, do que você entrega, o que você está construindo, o que você consegue. O ganhar ou perder, a gente sabe que o esporte, igual mesmo, eu vi aqui vocês falando em relação ao Maringá, fez uma excelente campanha no ano passado, foi vice-campeão paranaense. Esse ano não classificou. Mas, pô, o time é ruim? Na minha visão, não é ruim. Mas o esporte é isso. E tá tudo errado? Não, na minha visão não tá tudo errado. Tô falando de fora, tá? Eu não vejo isso, porque todo mundo quer crucificar às vezes o esporte porque você não. Mas acontece muita coisa. Mas o que você está entregando? O que o projeto do Maringá está entregando? Tô falando, comparando o handball de Maringá. Não é porque eu não ganhei, assim, porque muito vazio. Você é campeão. Pô, tudo bom. Você não foi, já está tudo errado? Não, não está tudo errado. Existe um projeto por trás, existe uma linha de trabalho. E eu acho que isso tem que ser visto, tem que ser entregue em relação ao que você vai ter e o que você não vai ter. Então não dá para você ser a ferro e fogo. Ah, não, eu vou igualar, no meu pensamento, vou igualar todo mundo, vou jogar todo mundo no meio igualar. Não, na minha visão não é assim. Quem está desenvolvendo? Quem está trabalhando? Quem está entregando? Eu acho que isso é o fundamental para que a gente possa direcionar as coisas e poder valorizar e fazer com que os outros, e assim os outros vão crescer também. Poxa, eu quero ganhar mais, então eu vou trabalhar mais ali, eu vou desenvolver, não pelo ganhar ou perder, mas o que você vem desenvolvendo no projeto. Como você está levando o nome de Maringá, como que você está desenvolvendo, né? Quem que você está falando? O nome de Maringá está onde? O esporte O acaba esporte. trazendo um para cima, né? Exato, porque, pô, se eu Um quero, sobe, o se eu dono, quero, o então, se eu quero receber, quero buscar um recurso, pô, eu preciso, o que que eu estou entregando para eu ter um recurso melhor?
Então, eu acho que isso é fundamental, né? Igual os apoiadores que a gente busca, muitos nos ajudam porque sabem que o nosso projeto é um projeto que visa essa parte educativa, como eu falei no começo, e social. Não porque às vezes só porque a gente ganha. Porque se fosse só porque a gente ganhasse, às vezes a gente não teria só os vezes o projeto, mas sabe que a gente tem formação de caráter, tem formação educacional, entendeu? Tem toda uma Tem tudo uma credibilidade no projeto. Então é por isso que eu falo que se a gente tivesse essa esse retorno de mídia para que eles também tivessem essa visualização, eu falo, poxa, por que que eu não vou colaborar mais? Por que que eu não vou investir mais? Eu posso mais, entendeu? Eu posso um pouco mais. Então isso seria bom para todo mundo, né? Esse é o meu ponto de vista. Quais Também. são as competições que o handebol disputa durante o ano, assim, uma temporada Desse regular de handebol? 2026, a gente vai jogar o masculino, assim, o ano passado, vou até falar 2025. 2025, o Maringá, no adulto masculino e adulto feminino, jogaram a Liga Nacional, jogaram o Campeonato Paranaense, adulto, jogaram os Jogos Abertos do Paraná, que é um estado, é feito pelo governo do estado, jogaram os Jogos Universitários, que a base da equipe é a mesma, que, assim, lógico, muda um outro atleta que é mais velho e tal, porque da idade. Jogos Universitários e Jogos Universitários Brasileiros, né, que tem essa competição também. Isso o adulto, tá? Aí tem a base, aí vai 18. Jogou o Campeonato Paranaense Sub-18, campeonato Jogos da Juventude, que é Sub-17, então do governo do estado. Aí tem o Campeonato Paranaense Cadete, que é vinculado a aquela associação, que é a Serrende, que está vinculada a nossa agora com uma parceria, que foi para o Sub-16. Então jogou para o Campeonato Paranaense Sub-16 masculino e feminino. Aí tem o Sub-14 masculino e feminino. Então, só para vocês não se perderem. Aí tem isso, e ainda teria a possibilidade de jogar o 12. E o ano passado a gente foi convidado para jogar o Sul-Centro Americano de Clubes, que a gente tem a vaga, mas a gente não tem dinheiro. Entendeu? Então esse ano a gente também tem. Esse é um campeonato tipo a Libertadores do handebol. Do futebol é a Libertadores do handebol. A gente faz 3 anos que a gente tem a vaga, mas a gente não tem o dinheiro para ir. Não conseguiu disputar nenhuma. Nenhuma vez a gente conseguiu disputar. E o atual campeão foi o Pinheiros, que tinha sido o Pinheiros. Não, o ano passado foi o time da Argentina que ganhou. O Pinheiros foi em terceiro. E no outro ano, a gente tinha. Que o Pinheiros tinha ganho, que foi aqui no Pinheiros, desculpa, 2024, a gente tinha perdido a semifinal pro. A gente tinha perdido pro Pinheiros de 1 gol. Nas semifinais da Liga lá, 2 gols. Então, assim, a gente tem um time competitivo, né? Que eu acho que a gente consegue jogar assim, como a gente pode perder, lógico, mas a gente consegue jogar hoje de igual no feminino, o masculino está numa reestruturação, mas também sempre jogou de igual para igual com as grandes equipes do país. O masculino tem um nível até mais pesado, mas assim, o feminino ele tem mostrado uma credibilidade bem interessante também. E agora o masculino a gente está numa reestruturação de subir os meninos mais novos, mantendo a base, que tem muitos atletas bons aqui em Maringá, igual eu falei, tem o Henrique que está retornando, para que a gente possa conseguir jogar de igual para igual com as outras equipes. Legal, cara. Legal demais. Uma pena, sabe o que é? É que é muito. Bastante assunto e o tempo, né? Imaginamos, né? Imaginamos eu conversando com eles, né? A gente confessa isso, né? Que não, a gente tem todo o domínio de falar de handball, de arrancar alguma pergunta, mas querendo ou não, vai surgindo essas curiosidades, a gente vai perguntando e passou o tempo aí que a gente nem viu, né? Passou o tempo que a gente nem viu, né? Então, até a gente precisa continuar esse bate-papo. Então, numa outra oportunidade, né, que a gente possa continuar. Eu só gostaria que você desse uma pincelada, assim, embora você já deu, referente à sua experiência, acho que não foi a primeira, pelo que eu pesquisei, como técnico da seleção brasileira, né? E essa experiência de ter você como técnico, mais auxiliar, mais as meninas, né? De terem ido disputar esse Pan-Americano e ainda, né?
sagrou-se campeões ainda? Então, na verdade, eu vou pincelar isso. Eu lá atrás eu tinha um sonho, né? Que era, eu falei, eu queria fazer parte da comissão técnica da seleção. Eu tive esse sonho e trabalhei imensamente para isso, esperando a minha oportunidade, porque a gente sabe que não é tão fácil. E ainda não tinha caído a minha ficha enquanto que eu não fui para a quadra, né? Parece que passa um filme na sua cabeça, você se emociona por tudo que você viveu, né? Tipo, você representar seu país, você poder tá lá, a hora que a bandeira sobe, o negócio é emocionante. Eu me emociono porque é um flash que vem de toda a luta, né? Cabe de toda a luta que você vem, de todos os dias de treino, de todos os dias que você abriu mão de alguma coisa para estar lá. Então, por isso que eu falo, né? Até as meninas que foram lá, a gente foi lá e o ser campeão ainda, né? É uma coisa que não vai ter dinheiro no mundo que vai pagar isso, porque é uma coisa que você ama, né? Você se entrega de corpo e alma e poder representar o Brasil, né? E o que eu falo, né? Maringá tem, voltando a falar o que a gente já falou um pouco, de tanto que o esporte maringaense tem potencial, um tanto de atletas que são do Brasil, que são de Maringá, não, representam o município, estão em Maringá, e eu acho que a gente merecia mais. Eu acho que o esporte maringaense merece mais nesse sentido. A gente tem que criar alguma coisa, buscar coisas para que o esporte em si se desenvolva, porque Maringá é uma cidade extremamente esportista. Ela respira o esporte. Ela transborda qualidade esportiva. E não só do handball, eu estou aqui como handball, mas eu defendo o esporte assim em geral, e que vocês possam sim poder cada vez mais levar isso aí. Deixo aqui próximo convite de sortear uma camiseta aí para vocês, sortearem para o público aí, tá? Legal. Trazer isso para vocês e trazer um pouco dos lances aí, um pouquinho, que eu acho que o público vê um pouquinho do que foi vivido na Liga Nacional do ano passado, que tem flash, tem uma publicidade bem legal que foi feita, porque daí eu acho que daí vocês vão começar a ver, o público vai começar a ver de uma maneira bem diferente, bem legal mesmo. Não, nós vamos fazer isso com certeza, cara, porque eu confesso assim que eu tô radiante de alegria de poder ter te conhecido, de poder estar junto contigo aqui hoje, você trazendo essa perspectiva, né, que ela é um tanto quanto fechada, né, então é esse o objetivo mesmo, a gente já falou, abrir mais, né, esses horizontes, né, e eu fico extremamente feliz, cara, por, né, poder estar ouvindo isso que a gente está ouvindo, consequentemente, assim, acho que da minha parte, eu vou procurar saber mais ainda sobre o handball, sobre os jogos, enfim, né? E por que não, né? Por que não uma transmissão, né? Do TV Engai Esportes, né? A gente começar a acompanhar, a gente ter um programa voltado apenas para o handball, a gente trazer um pouco do time aqui, conhecer um pouquinho de cada um com mais tempo. Exatamente. Seria muito bacana pra gente. Exatamente. Eu acho, para não dizer com muita certeza, que a hora que vocês forem num jogo de handball lá, que vocês estiverem lá na beira da quadra, eu acho que vocês não vão mais abandonar o handball. Eu tenho quase certeza, porque vocês vão quase infartar, né? Eu quase infarto, imagina vocês. Vocês vão gostar bastante. Eu acho que o esporte é bem apaixonante, sim. Vocês vão gostar bastante. Legal demais, legal demais. É uma pena o tempo ter sido tão curto assim, né? No sentido de a gente não ver passar mesmo e já ter que entregar aqui programação, porque tem outros programas a serem. Né? Mas a gente já agradece, quero agradecer demais aqui em nome da TV Engá, em nome do TV Engá Esportes, no nosso programa, a sua presença, né? De pronto nos atendeu, falou, não, vamos lá, vamos fazer esse bate-papo, né? Agradecer pela representatividade sua no cenário maringaense, né? No que você tem feito no social, né? É claro que o que aparece é o lá, né? Lá na frente. Ah, ficou em terceiro. Ah, foi para a seleção. Ah, tá. Mas aqui atrás os bastidores, né? Então, agradecer demais você por tudo que você tem feito aí no esporte maringaense, viu? Eu queria
agradecer vocês, primeiramente, por abrir a porta para a gente vir falar do handball um pouquinho, né? Porque tem muita coisa para a gente falar, eu acho que tem muita coisa para vocês saberem, muita coisa, e que vocês possam continuar, vocês abram mais os espaços para que a gente possa vir trazer mais handball aqui para vocês e outros esportes, com certeza vocês vão estar também, mas que a gente possa sempre poder contribuir. E não poderia deixar de agradecer aqui toda a associação, a nossa presidente hoje é a Elcia, a nossa a Yara, o Eduardo, fisioterapeuta do Grupo Esporte Físio, o Carlão da B-House, a todos os nossos apoiadores, queria deixar aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores por acreditarem no nosso projeto e exatamente isso, né, que eu queria falar, que você falou, o projeto vai muito mais além do que os resultados em classificação. Ele vai muito mais atrás, ele tem muito mais coisas de crescimento do que às vezes as pessoas imaginam, né? Amigos que ajudam com vaquinha, amigos que ajudam a ajudar um menino, uma menina, então que Compra às vezes tênis. compra tênis, Uhum. doa roupa, então eu queria deixar que se alguém quiser conhecer, se alguém quiser saber, a gente está aberto para mostrar um pouquinho do que é da nossa história aí, do que a gente vem fazendo. E obrigado novamente pelo espaço. É isso aí. Obrigado. Valeu demais, Biroto. Valeu demais. Valeu demais. Henrique Euler, boa noite. Obrigado demais aí pela participação, por tudo aí. Agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, né, dar essa aula pra gente aí, que não é um esporte que eu mesmo conheço muito, né? Então, assim, acaba sendo uma aula, eu ia sair perguntando tudo que dá, né? Porque se deixar, você fica 2 horas perguntando aqui. E é muito legal, é algo assim que, mesmo a gente sem conhecer, gera interesse, é interessante a história, tudo. E espero que a gente consiga, assim, acompanhar mais, né? Sempre estar presente aí nesse novo mundo, pelo menos para mim, que é do handebol. E acredito que vai inspirar mais gente a acompanhar também, porque a gente quer ver vitórias e a gente consegue ver isso no Maringá, né? No handebol. Então a gente tem que mostrar isso para todo mundo, né? Então, quanto mais gente vê isso, melhor. Exatamente. Tavares, valeu demais. Boa noite. Valeu, Obrigado. pessoal de casa, principalmente Biroto, nosso convidado aqui. Eu acho que é uma aula de super importância para a gente, não só pelo esporte, mas todo um cenário, toda uma sociedade que você vem preparando desde o sub-8 até o profissional. Acho que é uma bagagem muito importante para todos os atletas. Para a gente que é apaixonado por esporte, não só futebol, acho que foi um baita episódio aqui para a gente. Eu acho que marca o início do nosso programa de trazer um pouquinho do esporte de Maringá. Então, agradeço novamente e é isso. Encerramos aí com a baita entrevista. Valeu demais a todos vocês, você de casa, olha, agradeço a sua audiência e olha, é só o começo, e daqui poucos dias nós traremos de volta o Biroto, nós traremos alguma das meninas, algum dos meninos para vir, né, fazer esse bate-papo aqui. O Biroto já deixou aberto que está disposto, né, está disponível para fazer, então nós com certeza traremos mais informações aí para vocês. Conte com a gente, Biroto, para estar divulgando, né, tudo que você precisar lá que seja divulgado, você conte com a gente, né, nas nossas redes sociais, né, o site da TV Engá, na própria TV Engá, para a gente estar divulgando aqui os jogos, os campeonatos, né, nós estamos à disposição, tá bom? Um abraço, nós vamos ficando por aqui e até a próxima!